Trabalhar na Rota 13 nunca foi motivo de preocupação para mim. Ao longo dos anos, dirigi muitas linhas noturnas, e essa sempre foi apenas mais uma estrada solitária e mal iluminada. Eu sabia de todos os boatos, histórias de gente sumida, relatos de sombras nos cantos dos olhos e passageiros que falavam com ninguém em assentos vazios. Mas, sinceramente, nunca acreditei nessas coisas. Gente supersticiosa e sem muito o que fazer sempre acaba criando lendas, e eu não tinha tempo para isso. Naquela noite, como de costume, o turno começou sem problemas. A previsão indicava uma queda brusca na temperatura e a névoa que envolvia as ruas já era perceptível. As luzes piscavam aqui e ali, mas isso também era normal. A infraestrutura de um bairro abandonado não recebe manutenção há anos, e os fios parecem tão velhos quanto as histórias que inventam sobre o lugar. Eu já estava acostumado com isso. Peguei meu café quente, como sempre, e me sentei ao volante. O rádio do ônibus tocava baixinho, apenas um som de fundo para a solidão. Ao passar pelo bairro antigo, a névoa começou a se adensar. Mesmo tendo percorrido esse trajeto centenas de vezes, havia algo diferente no ar naquela noite. Uma sensação de frio que penetrava além do vento. Na primeira parada ninguém entrou. Apenas a névoa, que parecia espiar pelas janelas. Continuei dirigindo, mantendo a velocidade lenta, atento aos pontos de ônibus. Lembro-me de sentir uma leve irritação quando as luzes internas piscaram pela terceira vez, projetando sombras dançantes entre os assentos vazios. Olhei pelo retrovisor, tentando ajustar a iluminação, mas nada parecia fora do normal. Então, ao aproximar-me do ponto mais isolado da rota, avistei uma figura imóvel na neblina, parada perto da placa enferrujada. Era comum algumas pessoas esperarem por ali, buscando evitar o frio sob o abrigo. Diminuí a velocidade e, ao abrir as portas, o homem subiu sem olhar para mim. Seus passos ecoaram pelos corredores do ônibus, e ele se dirigiu diretamente para o fundo, sentando-se em um dos últimos bancos. Algo no jeito daquele homem me deixou inquieto, mas não dei muita importância. Já tinha lidado com passageiros estranhos antes. E meu trabalho não era julgá-los, apenas levá-los ao destino. Enquanto fechava as portas, não pude deixar de olhar pelo retrovisor mais uma vez. O homem estava imóvel, a cabeça virada para a janela, observando a escuridão lá fora. Suspirei e voltei minha atenção para a estrada. A Rota 13 continuava, e para mim ainda era apenas mais uma noite qualquer. Enquanto dirigia, a neblina parecia se tornar uma presença viva ao redor do ônibus. As luzes da estrada piscavam de tempos em tempos, criando breves momentos de escuridão que se arrastavam entre as paradas. Era como se o tempo estivesse mais lento naquela noite, e eu tentava me concentrar no trajeto, tentando afastar a sensação de inquietação que começava a se instalar. Olhei pelo retrovisor e vi o homem sentado lá atrás, em silêncio absoluto. Ele vestia um casaco pesado e escuro, do tipo que parece velho demais para alguém ainda usar. Seu rosto estava escondido pela gola levantada, e ele olhava fixamente pela janela, como se procurasse algo ou esperasse ver alguém. Alguns minutos se passaram sem que nada acontecesse, e tentei desviar minha mente da presença incômoda no fundo do ônibus. Liguei o rádio novamente, mas o chiado misturado com uma música abafada só tornava o ambiente mais opressivo. Desliguei. Mais uma parada vazia. O ponto estava deserto, e a névoa cobria quase completamente a visão. Olhei para o homem novamente e percebi que ele não tinha se movido nem um centímetro desde que entrou. Senti um arrepio estranho, mas respirei fundo. Precisava focar no trabalho. Era só mais um passageiro esquisito. Enquanto continuava, ouvi um som sutil vindo de trás. Primeiro, pensei que fosse um defeito no ônibus, algum rangido comum, mas logo percebi que se parecia mais com passos leves, quase inaudíveis. O tipo de som que você só ouve quando tudo está muito, muito quieto. Olhei rapidamente pelo retrovisor, esperando ver o homem se mexendo, mas ele continuava na mesma posição, imóvel. Aquela sensação de desconforto que eu havia tentado ignorar se intensificou.
Me perguntei se deveria perguntar ao homem se ele estava bem, mas uma parte de mim não queria interagir. Algo me dizia para não me envolver. Então, decidi manter os olhos na estrada e seguir em frente. A cada parada, eu olhava novamente para ele, esperando vê-lo levantar ou mostrar algum sinal de vida. Mas ele permanecia imóvel, sempre de costas para mim, o rosto voltado para a janela. Parecia quase uma estátua, congelada ali, sem expressão. Na última vez em que olhei, percebi um detalhe que não havia notado antes. Ele segurava algo nas mãos, algo pequeno e redondo, que ele esfregava repetidamente entre os dedos. Não consegui ver o que era, mas o movimento constante me deixou desconfortável. Tentei afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. Continuei dirigindo e, sem perceber, acelerei um pouco mais, ansioso para chegar ao final da linha e me livrar daquela presença inquietante. As ruas estavam quase desertas e o silêncio só era quebrado pelo ronco baixo do motor. A neblina parecia mais densa e espessa, obscurecendo as luzes e tornando a estrada uma linha fina de asfalto, perdido em meio a uma bruma infinita. Eu me mantinha atento aos pontos, mas aquela noite parecia mais longa do que qualquer outra. De tempos em tempos, o som dos passos atrás de mim voltava, sempre sutis e espaçados. Eu continuava verificando pelo retrovisor, esperando pegá-lo em movimento, mas ele estava sempre na mesma posição, sentado de costas para mim, sem fazer nenhum movimento visível. Siga em frente. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Os passos pararam, mas o silêncio que se seguiu parecia mais opressivo do que qualquer ruído. Em determinado momento, ouvi um leve batido nas janelas. Olhei em direção ao barulho, mas não havia nada ali além do vidro embaçado. É só a estrutura velha do ônibus, pensei, tentando me convencer de que não havia motivo para me preocupar. Mas por dentro sabia que estava nervoso. Tentava me convencer de que a tensão era só cansaço. Mas o medo estava sempre ali, na base do estômago, pulsando levemente. Olhei mais uma vez pelo retrovisor e por um breve momento achei ter visto algo mexer. O reflexo me pregou uma peça, uma sombra distorcida que parecia se mover entre os assentos. Virei a cabeça de repente e tudo estava parado. Engoli em seco, sentindo meu coração acelerar. Preciso me acalmar, pensei, apertando o volante. Foi quando, no canto dos meus olhos, vi algo no vidro lateral. O reflexo de um rosto. Me virei rapidamente, mas a janela estava vazia. Meu peito ficou pesado e, por um momento, me senti como uma criança de novo, com medo do escuro e do desconhecido. Ri de mim mesmo, tentando manter a calma. Era apenas minha imaginação. O rádio, que estava desligado desde o início do turno, de repente emitiu um chiado fraco. Quase saltei do assento com susto. Era apenas uma interferência, mas o som foi suficiente para me deixar ainda mais alerta. Tentei ignorar, ajustando o volume para desligá-lo por completo. De alguma forma, o chiado contínuo era pior do que o silêncio absoluto. Eu precisava sair dessa linha o mais rápido possível. O desconforto estava se transformando em algo maior, algo que eu não conseguia definir, mas que pesava em meu peito e nublava minha mente. Continuei olhando para o retrovisor, para aquele homem que não se movia. A frieza de seu olhar, preso à janela, me deixou com a sensação de que ele não estava observando a rua. Ele estava esperando por algo e eu não sabia o que. É só um passageiro, eu repetia para mim mesmo, tentando manter a lógica intacta. É só mais uma viagem. Mas no fundo, eu sabia que havia algo errado. O silêncio no ônibus parecia carregado, como se houvesse mais alguém ali. E a cada vez que eu olhava para o fundo, a sombra daquele homem parecia mais densa, mais sólida, como se ele estivesse se tornando parte da própria escuridão. Foi então que os passos recomeçaram. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que eu estava sendo vigiado ficava mais forte. O rádio emitia ruídos intermitentes, sons distorcidos que pareciam murmúrios incompreensíveis. Parei o ônibus em uma nova parada, mas a névoa tinha engolido completamente a visão. Ninguém entrou, é claro. A esta altura, eu já estava ansioso para concluir o turno, como se algo dentro de mim soubesse que aquilo não terminaria bem.
Foi aí que me lembrei de uma conversa antiga que tive com outro motorista, Geraldo. Ele tinha mais de 20 anos na empresa e, como eu, sempre dirigiu linhas noturnas. Certa vez, enquanto bebíamos um café depois do expediente, Geraldo me contou sobre um acidente que acontecera na Rota 13 há mais de uma década. Aconteceu no final do turno, ele disse, olhando com um olhar perdido para a xícara de café em suas mãos. O motorista da vez foi encontrado desmaiado na estrada. Quando os paramédicos chegaram, ele estava em estado de choque, murmurando algo sobre um passageiro que nunca saiu do ônibus. A coisa ficou tão estranha que durante muito tempo ninguém queria pegar essa linha à noite. Na época, achei que fosse apenas uma história de fantasma contada por um homem que trabalhava há muito tempo nas madrugadas. Mas agora, dentro daquele ônibus frio, as palavras de Geraldo faziam mais sentido do que eu gostaria de admitir. A ideia de que o homem, sentado no fundo do ônibus, pudesse ser mais do que um simples passageiro, começou a ganhar forma na minha mente. Enquanto avançava pela rota, as luzes piscavam e o silêncio parecia mais pesado a cada minuto. Os passos se repetiam, sempre distantes, como se o homem se movimentasse quando eu não estava olhando. Olhei pelo retrovisor novamente e por um breve instante, juro que ele parecia ter se aproximado. Quando voltei a focar meus olhos, ele estava no mesmo lugar, imóvel como sempre. Geraldo também mencionara algo sobre o passageiro misterioso. Segundo ele, antes do acidente, o motorista teria recolhido um homem em um ponto isolado. Um sujeito de aparência cansada, com um casaco pesado. Ele entrou no ônibus e foi para o fundo, sem dizer nada. A descrição combinava exatamente com o homem que eu havia pegado naquela noite. Senti um aperto no peito. Se o que Geraldo contou fosse verdade, o que aquilo significava para mim? Eu estava preso em uma situação bizarra e sem explicação. E o medo agora tinha começado a se transformar em algo mais profundo. A história do motorista desmaiado, o passageiro que nunca saiu, tudo se alinhava de um jeito perturbador. Quando cheguei à próxima parada, olhei novamente para o homem no retrovisor. Por um breve momento, seu rosto refletido parecia distorcido, como se estivesse olhando de volta para mim com olhos vazios. Virei a cabeça para ver diretamente, mas ele estava novamente voltado para a janela, imóvel. Esfreguei os olhos, tentando me convencer de que era apenas o reflexo enganando minha visão cansada. Naquela noite, todas as histórias de Geraldo sobre a Rota 13 começaram a se misturar com o que eu estava vivendo. Os relatos sobre uma presença estranha que assombrava o trajeto, os boatos de uma alma presa em sua última viagem. Lembrava-me de como ele mencionou que depois daquele incidente, outros motoristas juravam ter visto o mesmo homem entrando no ônibus, noite após noite, apenas para desaparecer no final da linha. O medo agora se agarrava a mim como a neblina ao redor do ônibus. Tentei ignorar, mas a ideia de que o homem ao fundo era o mesmo passageiro de todas aquelas histórias não me deixava em paz. Se eu fosse apenas mais uma peça nesse ciclo de eventos inexplicáveis, o que aconteceria comigo quando chegássemos ao fim da linha? O rádio chiou novamente, mas dessa vez uma voz fraca emergiu do ruído, como se alguém estivesse tentando sussurrar meu nome. Enquanto a estrada se estendia diante de mim, o peso da escuridão e da névoa parecia sufocante. Cada quilômetro percorrido era um passo mais fundo em um território desconhecido, onde a lógica e a razão pareciam se distorcer. O rádio continuava chiando, mas agora o som parecia ter uma cadência, quase como se fosse uma tentativa de formar palavras. A sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável, e meus olhos instintivamente voltavam-se ao retrovisor do véio, buscando uma confirmação de que o homem estava realmente ali. As luzes internas do ônibus piscaram novamente, e desta vez permaneceram apagadas por alguns segundos. Um vazio absoluto tomou conta do interior, e quando as luzes voltaram, o homem estava ligeiramente mais ereto, como se tivesse se preparado para levantar. Segurei o volante com força, sentindo minhas mãos suarem frio.
O relógio no painel indicava que faltavam poucos minutos para o fim da linha. Tudo que eu queria era deixar aquele ônibus o mais rápido possível, mas o medo paralisava meus instintos. Quando finalmente alcancei a última parada, respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas um passageiro qualquer. É o fim da linha, anunciei com a voz trêmula. Não houve resposta. As luzes externas iluminavam fracamente o ponto, mas ninguém estava ali além da névoa, que se espalhava como um véu fantasmagórico. O silêncio no ônibus era completo. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, esperando vê-lo levantar, mas ele continuava sentado, a cabeça voltada para a janela, ainda esfregando o objeto nas mãos. A névoa começou a entrar pelas frestas das janelas, serpenteando pelos corredores do ônibus e me cercando. Meus instintos gritavam para eu sair dali, mas algo me impedia de agir. Era como se estivesse preso em um transe. Tentei de novo. É o fim da linha, senhor. Falei, minha voz mais baixa e hesitante. Ele não se mexeu. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir meu próprio pulso nos ouvidos. Não havia mais como evitar. Precisava confrontá-lo, seja lá o que ele fosse. Levantei-me lentamente do assento, sentindo um calafrio correr pelas costas. Cada passo em direção ao fundo do ônibus parecia me levar para mais longe da realidade segura e familiar. Quando finalmente alcancei a fileira de assentos, hesitei por um momento, observando o homem de perfil. Seu casaco estava ainda mais desgastado de perto, como se tivesse sido deixado por anos em um lugar abandonado. O senhor precisa descer, eu disse, com uma voz que mal reconhecia como a minha. Então ele virou o rosto para mim. O que vi me congelou no lugar. O homem tinha um semblante pálido e desfigurado, como se seu rosto estivesse preso em uma expressão de dor. Seus olhos eram poços vazios, sem vida, mas de algum modo conseguiam me encarar profundamente. Senti como se uma mão invisível estivesse me apertando o peito, tornando difícil respirar. Sem dizer uma palavra, ele começou a levantar-se, e foi aí que percebi o objeto que ele segurava nas mãos. Um velho relógio de bolso, com um vidro rachado. O mesmo tipo de relógio que eu lembrava ter sido mencionado por Geraldo na história do passageiro morto. O terror me atingiu como uma onda, e cada fibra do meu ser me dizia para correr. Dei um passo para trás, sentindo minhas pernas tremerem. A figura começou a se aproximar de mim, seus passos ecoando de maneira surreal. A névoa ao redor dele parecia se mover como se estivesse viva, envolvendo seu corpo enquanto ele avançava. Eu não conseguia esperar mais. Meus instintos finalmente se sobrepuseram ao medo. Me virei e corri em direção à porta da frente do ônibus. Com as mãos trêmulas, apertei o botão de abertura e pulei para fora, sentindo o ar frio da noite me envolver. Atrás de mim, ouvi um último passo pesado e o som seco da porta se fechando. Quando olhei para trás, o ônibus estava vazio. A névoa parecia ter se dissipado subitamente, deixando apenas o eco do motor desligado e um vazio que parecia ecoar na minha mente. Meu coração estava disparado e eu mal conseguia respirar. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiram até o posto de gasolina, que ficava a algumas centenas de metros dali. Quando alcancei a entrada, o atendente me olhou com surpresa, e eu percebi o quanto devia estar pálido e desorientado. O homem atrás do balcão hesitou por um segundo antes de perguntar se eu precisava de ajuda. Eu só conseguia balbuciar palavras confusas, tentando explicar que havia algo terrivelmente errado no ônibus. Tem alguém lá. Ele. Minha voz falhava, incapaz de formar uma frase coerente. O atendente parecia cada vez mais preocupado, mas foi rápido em pegar o telefone e ligar para a polícia. Enquanto esperava, sentei-me numa cadeira de plástico na área de descanso do posto, tentando controlar minha respiração e organizar os pensamentos. O tempo parecia passar lentamente. O frio ainda estava em meus ossos. E a imagem daquele rosto sem vida continuava clara na minha mente. Quando finalmente ouvi a sirene se aproximando, senti um alívio momentâneo, mas uma voz interna sussurrava que tudo ainda não havia acabado. Os policiais chegaram rapidamente e me fizeram perguntas que eu mal conseguia responder de forma lógica.
Expliquei, da melhor forma possível, sobre o homem misterioso e o que tinha acontecido dentro do ônibus. Vi o ceticismo nos olhos dos oficiais, mas eles decidiram verificar o veículo mesmo assim. Eu os acompanhei, hesitante, de volta à estrada, tentando me preparar para o que iriam encontrar. O ônibus estava exatamente onde eu o deixei, parado no ponto final da Rota 13. A névoa havia se dissipado e tudo parecia assustadoramente normal. Quando os policiais entraram no ônibus com lanternas, fiquei do lado de fora, esperando, incapaz de encarar aquele espaço vazio novamente. Depois de alguns minutos, os policiais saíram. Eles disseram que não havia ninguém lá dentro, mas algo em seus olhares me dizia que haviam sentido o frio peculiar e o silêncio desconfortável. No entanto, para eles, era apenas mais uma noite, mais uma verificação. O ônibus estava vazio, mas quando entrei para verificar, um detalhe me chamou a atenção. O banco onde o homem estava sentado ainda parecia úmido, como se alguém houvesse estado ali há pouco tempo. Uma onda de arrepio percorreu meu corpo, e eu soube que, por mais que aquele lugar parecesse deserto, algo invisível ainda estava presente. Decidi pedir transferência de rota na manhã seguinte. Os dias que se seguiram foram uma tentativa frustrada de retomar a normalidade. Pedi transferência para uma linha diurna, longe da Rota 13. Achei que com o sol a iluminar as ruas, os pesadelos se dissipariam. Mas a verdade é que a luz apenas revelava as sombras que eu carregava comigo. Agora dirijo um ônibus que percorre bairros movimentados e estradas bem iluminadas. Durante o dia, as vozes dos passageiros, o som das buzinas e a agitação constante me distraem o suficiente. Contudo, a cada momento de silêncio, minha mente retorna àquela noite na Rota 13. O rosto desfigurado do homem e a sensação do frio ainda me assombram. Às vezes, enquanto estou dirigindo, sinto como se alguém estivesse observando do banco de trás. Tentei ignorar esses pensamentos, mas eles persistem, como um eco. Algumas vezes, quando o nevoeiro desce sobre a cidade e o dia começa a escurecer mais cedo, não consigo deixar de olhar para o retrovisor. Em momentos assim, vejo algo que não deveria estar ali. Uma sombra indistinta, uma figura imóvel no fundo do ônibus. Fecho os olhos e balanço a cabeça, convencido de que é apenas minha mente pregando peças. Mas por dentro eu sei que ele ainda está lá, esperando. A cada vez que verifico o espelho e vejo uma fileira de bancos vazios, sinto um alívio breve, apenas para ser substituído pela dúvida. Será que é só imaginação? Ou ele encontrou uma maneira de continuar sua viagem, não importa em qual linha eu esteja? No final do meu turno, dirijo o ônibus até o ponto final. E quando o último passageiro desce, faço uma última varredura pelos assentos. O silêncio pesa, e o motor que ressoa me parece um sussurro distante. Às vezes, sinto uma brisa gelada vinda de algum lugar, mesmo com as janelas fechadas, como se alguém tivesse acabado de se mover. Em outras ocasiões, sinto o cheiro de algo velho e mofado, o mesmo cheiro que senti naquela noite na Rota 13. Hoje, ao estacionar o ônibus na garagem, passei os olhos rapidamente pelo espelho retrovisor, como sempre faço. Foi apenas por um segundo, mas eu vi, ou acho que vi, um vulto sentado no fundo, observando-me. Pisquei e ele se foi, mas o calafrio permaneceu. Talvez a Rota 13 nunca tenha me deixado, afinal. Ou talvez, no fundo, eu tenha me tornado parte de sua história.